Bem, pessoal, bom dia. Dando sequência ao vídeo que eu postei anteriormente, nós vamos prosseguir agora com o exame daquele instituto denominado alienação por iniciativa particular. E como mostrei anteriormente, ela consiste em uma modalidade de expropriação em que o juiz autoriza que o próprio exequente, um corretor judicial ou um leiloeiro oficial promova a venda do bem que se acha penhorado para um terceiro que possa se interessar por essa aquisição. Perfeito? E aí eu já lanço a primeira observação. E qual é? A legitimidade para requerer a alienação por iniciativa particular pertence exclusivamente ao exequente. E neste aspecto, já existe uma diferença para a adjudicação. E por quê? Como nós mostramos em outro vídeo, o CPC prevê um conjunto de legitimados para adjudicar o bem que se encontra penhorado na execução. Porém, quando o CPC trata da alienação por iniciativa particular, ele defere a legitimação para requerê-la exclusivamente ao exequente. Ok? Bem, qual a segunda observação que faço? Quando o juiz defere a alienação por iniciativa particular, a ele compete designar um sujeito que deverá realizá-la. E esse sujeito pode ser o exequente, um corretor judicial ou então um leiloeiro oficial. Cabe ao juiz, portanto, indicar qual desses sujeitos é que ficará encarregado de promover a pretendida alienação. Legal? Bem, mas quando o juiz recebe do exequente o requerimento para alienação por iniciativa particular, a ele incumbe adotar um conjunto de deliberações para que então ela seja efetivada. Na verdade, nós temos aqui um total de 6 deliberações judiciais a serem emitidas quando o juiz defere o requerimento do exequente para essa alienação. E quais são essas deliberações que competem ao juiz? Primeira, ele deve fixar o prazo para a efetivação da alienação por iniciativa particular. Segundo, o juiz deve fixar o preço mínimo para essa alienação. Terceira, ao juiz incumbe estabelecer a forma de pagamento do preço estipulado para essa alienação. Quarta, o juiz deve especificar as garantias que vai exigir do adquirente para o pagamento do respectivo preço. Quinta, o juiz também precisa detalhar qual é a forma de publicidade que será usada para levar ao conhecimento de terceiros a alienação que se quer realizar. E sexta deliberação, cabe ao juiz fixar o percentual da comissão devida ao corretor ou ao leiloeiro judicial que conseguir aperfeiçoar essa alienação. Ok? Bem, o que nós precisamos agora é comentar alguns aspectos relacionados a essas 6 deliberações que competem ao juiz. Eu já começo pela primeira delas. Como mostrei, a primeira deliberação do juiz consiste em fixar o prazo para a efetivação da alienação por iniciativa particular. E o CPC nada previu a respeito deste prazo. Essa omissão legal, ela é propositada. E por quê? Conforme a espécie de bem ou do bem que se encontra penhorado, o tempo necessário para a comercialização dele com o terceiro, sabidamente, pode ser maior ou menor. A título de exemplo, sabe-se que, em geral,
não demora muito a venda de um automóvel que estiver penhorado, porque os automóveis, em geral, costumam ter uma maior liquidez no mercado particular. Por outro lado, sabe-se que costuma demorar mais a comercialização de bens imóveis, cuja liquidez, em geral, tende a ser menor do que a liquidez dos bens móveis em geral. E por isso, em consideração à espécie e às características do bem que se acha penhorado, incumbe ao juiz estabelecer um prazo maior ou menor para a efetivação dessa alienação. Tá? Mas qualquer que seja o prazo judicial, o prazo que o juiz fixar, nada impede que ele o prorrogue, ou seja, que o juiz aumente o prazo durante o qual essa alienação deverá ser efetivada. E nada impede que ele assim o faça sucessivas vezes. Ok? Bem, como mostrei, a segunda deliberação que compete ao juiz diz respeito ao preço mínimo para alienação por iniciativa particular. E neste aspecto, o CPC também se manteve em silêncio. Isto é, não existe no Código a pré-fixação, a definição de qual é o preço mínimo para essa alienação. E eu particularmente penso que esse silêncio legislativo tem significado. Vamos a ele? Nós vimos em um vídeo anterior que, ao tratar da adjudicação dos bens penhorados, o CPC contém uma regra, segundo a qual a adjudicação não pode ser feita por valor inferior ao da avaliação. Quando o Código, entretanto, disciplina a alienação por iniciativa particular, ele não veicula uma regra similar àquela prevista para a adjudicação. E por essa razão, eu não tenho dúvida alguma de que o juiz pode sim autorizar a alienação por iniciativa particular por um valor inferior ao da avaliação. Afinal, não há para a alienação por iniciativa particular a mesma proibição que existe para o instituto da adjudicação. Entretanto, eu também penso que existe sim no CPC uma regra relacionada à arrematação em leilão que pode e deve ser aplicada para a definição do preço mínimo para alienação por iniciativa particular. Explico melhor. Ao disciplinar a alienação em leilão eletrônico ou presencial, o CPC estabelece o seguinte: a arrematação em leilão não será deferida por preço vil. E preço vil ou irrisório, segundo o CPC, é aquele fixado pelo juiz no edital dos leilões ou, na falta dessa especificação, qualquer valor inferior a 50% da avaliação. Portanto, nenhuma arrematação em leilão pode ser deferida por um valor inferior a 50% da avaliação dos bens penhorados. E é justamente essa regra, essa limitação, que eu penso deva ser aplicada por analogia ao Instituto da Alienação por Iniciativa Particular. Ok? Bem, como mostrei também, a terceira deliberação do juiz no tocante à alienação diz respeito à forma de pagamento do preço mínimo para essa venda. E neste aspecto, o juiz tem basicamente duas alternativas. E quais são elas? Estabelecer que a alienação será feita mediante pagamento à vista, ou então autorizar que o pagamento da alienação seja feito em prestações periódicas, isto é, em parcelas. Incumbe ao juiz, portanto, definir se o preço a ser pago pelo adquirente
deverá ser à vista ou deverá então ser em parcelas. Tá? E uma vez mais, o código se conservou em silêncio no tocante ao número máximo de parcelas para que então se permita o pagamento do preço dessa alienação. Mas esse silêncio, uma vez mais, é propositado. Propositado por quê? Porque o código desejou dar ao juiz a mesma flexibilidade de comercialização dos bens penhorados que tem o mercado privado e que ele adota para a comercialização daquela espécie de bem. Vamos dar um exemplo. Vocês sabem muito bem que hoje é comum o financiamento para aquisição de automóveis, o financiamento para aquisição de casa própria, e que esses financiamentos, em geral, envolvem o pagamento de um número considerável de parcelas. Essa é, portanto, uma prática comum no mercado particular. E o Código desejou que o juiz tivesse, basicamente, as mesmas flexibilidades do mercado particular para adotá-las, então, na alienação por iniciativa particular. De modo que cabe ao juiz, ao deferir a alienação, especificar se o pagamento do preço será feito à vista ou então em parcelas. E, neste caso, especificar o número máximo desse parcelamento, sempre em atenção àquelas práticas que são adotadas pelo mercado particular. Legal? Bem, a quarta deliberação, que compete ao juiz da causa no tocante à alienação, diz respeito às garantias do pagamento do preço da alienação, que ele exigirá do adquirente, da pessoa interessada na aquisição do bem penhorado. Tá? E aí eu faço uma observação bastante simples. Se o juiz autoriza que a alienação seja feita apenas mediante pagamento à vista, não há sentido algum em exigir do adquirente uma garantia de pagamento do respectivo preço. Essas garantias só serão exigidas pelo juiz quando ele autorizar que o pagamento do preço seja feito em parcelas, que, como mostrei, podem ser em número maior ou menor, a depender do caso concreto. Legal? Bem, a quinta observação que eu preciso apontar para vocês diz respeito à publicidade que o juiz estabelecerá para dar conhecimento a terceiros da alienação por iniciativa particular que se pretende realizar. Como vocês bem sabem, a forma tradicional de dar publicidade a atos processuais é a divulgação desses atos na imprensa oficial. É por isso que, comumente, são publicados editais de leilões, por exemplo, na imprensa oficial, para divulgar leilões judiciais que ocorrerão e assim tentar atrair para eles o maior número possível de interessados. Quando o juiz defere alienação por iniciativa particular, ele pode, naturalmente, determinar que essa publicidade seja feita também mediante a divulgação de um edital na imprensa oficial, um edital da alienação por iniciativa particular. Mas nós bem sabemos que nem sempre esses editais acabam efetivamente levando ao conhecimento de terceiros o ato processual que se pretende praticar. Por isso o juiz tem alternativas aqui. Em lugar da divulgação de um edital de alienação na imprensa oficial, ele pode, por exemplo, determinar a inserção de anúncios sobre essa alienação em um jornal particular com ampla circulação no foro da execução. O juiz também pode, usando sua criatividade e a depender do bem que se pretende alienar, determinar a inserção de anúncios, a veiculação de anúncios sobre essa alienação em empresa de radiodifusão sonora ou mesmo empresa de televisão, né? Dando assim a máxima publicidade possível
a alienação que se quer realizar. Portanto, a ideia é que o juiz tenha alternativas de publicidade da alienação que foi requerida lá no processo de execução ou então no cumprimento de sentença. Legal? Finalmente, como mostrei, o juiz também deve deliberar sobre a comissão do corretor ou do leiloeiro oficial que o juiz designar para alienação por iniciativa particular. E aqui cabem algumas ressalvas. Qual é a primeira que eu faço? Só tem direito à comissão por essa alienação o corretor judicial e o leiloeiro oficial, não o exequente. Portanto, se o juiz autoriza que o próprio exequente promova e efetive a alienação por iniciativa particular, o juiz deve se abster de fixar qualquer comissão por essa venda. Por outro lado, quando o juiz autoriza que a alienação seja promovida e efetivada por um corretor judicial ou por um leiloeiro oficial, aí sim, o juiz arbitrará a respectiva comissão a que esses auxiliares da justiça terão direito, mas eles só terão direito se conseguirem efetivamente fechar o negócio, ou seja, se conseguirem alienar o bem que se encontra penhorado. Portanto, a atividade do corretor judicial e do leiloeiro oficial é remunerada ad êxitum, ou seja, pelo êxito, pelo aperfeiçoamento da atividade processual que lhes foi incumbida. Legal? Bem, dito isso, o juiz então deve, numa única oportunidade processual, adotar essas 6 deliberações judiciais. E é a partir delas que o exequente, o corretor ou o leiloeiro oficial designado pelo juiz vai em busca do potencial interessado na aquisição do bem a ser alienado. Encontrado este, o exequente, o corretor ou o próprio leiloeiro informa ao juiz nos autos do processo de execução ou do cumprimento de sentença. E então o juiz, ao deferir a alienação, mandará que o cartório lavre um documento que se chama termo de alienação, para registrar, para documentar nos autos essa modalidade de expropriação, ok? E esse termo de alienação, que registra essa modalidade de expropriação, deve ser assinado por quem? Pelo juiz, pelo exequente, pelo adquirente e, se estiver presente, também pelo executado. É na lavratura e na assinatura do termo de alienação que essa modalidade de expropriação é considerada perfeita e acabada. Isto é, que ela se torna um ato jurídico processual perfeito. Ok? Mas o fato de o termo de alienação ter sido lavrado e assinado pelas referidas pessoas não significa que o adquirente do bem penhorado já se tornou o dono dele. Não. E não por quê? Como vocês bem sabem, a aquisição da propriedade mobiliária ocorre pela tradição. E a tradição nada mais é do que a entrega do bem àquele que o adquiriu. E por isso, quando o bem alienado é móvel, lavrado e assinado o termo de alienação, o juiz despachará, ordenando ao cartório a expedição de um mandado de entrega desse objeto ao seu adquirente, pois é essa entrega que aperfeiçoa a aquisição da propriedade mobiliária. Legal? Por outro lado, se o bem alienado for imóvel, tudo se passa de modo diferente. Simplesmente porque a propriedade imobiliária
não se adquire pela simples entrega ou pela simples emissão do adquirente na posse. Não. A propriedade imobiliária é adquirida com o registro do título do documento de aquisição no cartório de registro de imóveis. E por isso, quando o bem alienado for imóvel, lavrado e assinado o termo de alienação, lá no cartório, o juiz despachará e ordenará que o próprio cartório emita um outro documento chamado carta de alienação. Essa carta de alienação é o título aquisitivo que o adquirente do bem levará então a registro no cartório de registro de imóveis. E efetivado este, o adquirente então se torna o proprietário do objeto alienado por iniciativa particular. Tá? Mas é bom lembrar que, além de determinar a expedição da carta de alienação para o adquirente, o juiz também despachará determinando a imediata emissão desse adquirente na posse do bem imóvel. Portanto, são duas providências. Ordena o juiz a expedição da carta de alienação, que será levada a registro no CRI, ordena o juiz a expedição de um mandado de emissão, isto é, de colocação do adquirente na posse do bem imóvel, objeto daquela alienação. Entenderam isso? Bem, antes de terminar a análise desse instituto, eu gostaria de comentar apenas mais um aspecto, um último aspecto da alienação por iniciativa particular. E qual é ele? O Código de Processo Civil contém uma regra que autoriza os respectivos tribunais a criarem regras complementares sobre essa modalidade de expropriação. E uma das regras complementares que os tribunais podem criar a respeito dela diz respeito ao credenciamento de corretores e de leiloeiros perante o órgão judicial incumbido da alienação por iniciativa particular. Portanto, o tribunal pode criar cadastros, solicitar determinados documentos e comprovações para que, então, corretores e leiloeiros interessados nessa modalidade expropriatória possam se inscrever e, assim, atuarem como auxiliares da justiça. Mas, em todo caso, o Código exige dos corretores e dos leiloeiros que eles comprovem o exercício da profissão há pelo menos 3 anos. Tá? Eu, particularmente, não concordo muito com essa exigência e explico por quê. Como mostrei no início desse vídeo e no vídeo anterior, a alienação por iniciativa particular pode ser autorizada para o exequente, para o corretor e para o leiloeiro. Mas do exequente, a legislação nada exige. Não se exige que o exequente seja corretor, que o exequente seja leiloeiro. Não se exige do exequente nenhum atributo específico para que ele seja autorizado judicialmente a alienar o bem que se encontra constrito na execução. Ora, se o exequente pode promover a alienação por iniciativa particular e dele não se exige nenhum requisito especial, por que razão exigir dos corretores e leiloeiros que eles estejam no exercício da profissão há pelo menos 3 anos? Tá? De todo modo, isso é mais uma insatisfação minha, particularmente, do que propriamente uma regra legal. Tá? Em todo caso, para os leiloeiros e para os corretores, exige-se a comprovação de exercício da profissão há pelo menos 3 anos, para que eles possam ser nomeados e atuarem na alienação por iniciativa particular. Legal? Bem, penso que eram essas as considerações necessárias a respeito desse instituto tão importante. Eu espero sinceramente que vocês tenham entendido o assunto,
que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram, podem deixar aí o seu like, né? E fica aqui o convite para que vocês continuem assistindo às nossas postagens. Para mim é muito prazeroso poder me comunicar com meus alunos, com o meu público, com meus colegas de profissão, e eu pretendo levar esse projeto um pouquinho mais adiante, né? E aprender essa nova forma de exercer o ofício, de exercer a docência, que é uma atividade que me proporciona muita satisfação. Um abraço para todos vocês.